A santa paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu coloquei um vídeo um tempos atrás falando sobre a paralisia do sono, né? O qual muitos aí procuram no YouTube e tem diversas explicações sobre a paralisia do sono, né? Irmãos, e eu coloquei um vídeo e expus de uma maneira diferente. É uma maneira em que eu acho, né? Minha opinião. Essa maneira também é uma maneira em que experiência própria, né? Desta parte da paralisia do sono. O qual uma irmã, entrando em contato comigo, falou: irmão Paulo, eu sempre procurava essa parte no YouTube e o irmão, a explicação que o irmão deu foi a explicação mais que falou comigo sobre essa explicação, né? Irmãos, e eu recebi de uma irmã uma revelação em que esta revelação, ela vendo aí no YouTube, vendo nós falar aí que só pedir para Deus, né? Que Ele mostra as coisas, mostra os seus mistérios. Irmãos, e essa irmã então fez um pedido, porque essa irmã, ela, segundo ela fala no áudio, em que ela só combatia contra os espíritos, né? E ela queria um sinal, que Deus mostrasse um anjo, né? Alguma coisa assim para ela se certificar, né? Em que Deus estava ali guardando, né, ao redor. E nós sabemos que tem um anjo, irmãos, que Deus envia na terra, né? Já fiz um vídeo também sobre esta parte, que às 3 horas da madrugada é a hora da batalha espiritual. Isso, irmão, que nós falamos aqui é para quem crer, né? Para quem sabe, né? Tem muitos em que pode até criticar, não sei. Aí vai de cada um, né, irmãos? Mas a maioria da Irmandade aí, irmãos, tem essa experiência e acaba até aí falando nos comentários que também passa por este motivo, né? Irmãos, e a paralisia do sono é uma coisa terrível, viu, irmão? A paralisia do sono que eu explico, em que eu entendo, é uma batalha espiritual, o qual você procura, quando você está meio acordado, você procura jeito assim para você é despertado e no despertamento que você é despertado, você procura forças para sair da cama, procura braço para fazer o gesto e nada. E parece que você sente também algo em volta ali, né, que a gente sabe quando as coisas são assim do bem e quando as coisas são do mal. Por exemplo, essa serva de Deus diz em que ela combate sempre, né? Sempre quando ela vai dormir ali, ela combate contra os espíritos que vão ali tentar, né, irmãos? Vão ali tentar abater a serva, né? Perturbar, a melhor forma de dizer, né, irmãos? E muitos têm isso, irmãos. Muitos não gostam nem de ouvir de falar dessa parte, que eles têm até medo, dormem com a luz acesa, né, irmãos? Mas aqueles, irmãos, em que é confiante em Deus, que sabe que por mais em que ele tenha uma experiência de ver algo durante a noite, ou ele vê um vulto, vê alguma coisa, mas ele sabe que Deus tem ali um anjo acampado, guardando, velando por ele ali 24 horas. Essa serva de Deus teve experiência e ela mandou um áudio, irmãos, desta parte, né? Ela pediu até para que se alguém souber falar o resultado desta revelação dela, que colocasse nos comentários, né, irmãos? E eu já adiantei desde mão, assim que ela me mandou esse áudio, eu respondi ela, né, desta parte em que ela vê, né, no áudio que eu vou colocar aí, ela vê um homem de branco, né, entrando no seu quarto, o qual que eu falei que ali é um anjo, em que ela não pediu para Deus mostrar o anjo. É que nós não sabemos, irmãos,
Mas se nós pudesse ver com o olhar espiritual o que nos arrodeia 24 horas por dia, a gente clamava a Deus a todo segundo, irmãos, que é terrível, viu? É terrível. Aonde nós vamos, tem tribulação, aonde nós é, vamos em algum lugar, que a gente vê como o ambiente está pesado. Até na igreja, às vezes, irmãos. Quem nunca congregou em um culto tumultuado em que fala, meu Deus, as crianças chorando e aquela correria e você ali sem comunhão, né? O cooperador, o ancião lá na frente não consegue pregar. Ele tenta pregar a palavra, mas parece que tudo tá tem irmãos que pedem até para mandar de ficar em comunhão. Antigamente, eu me lembro na minha época, o cooperador, o ancião, quando estava lá na frente, que ele via que a comunhão da igreja fugia, ele, perdão, ele pedia para as irmãs puxar o véu para frente. Vocês lembram dessa parte? Então vamos colocar o áudio da nossa irmã Giovana, irmãos, ela explicando esta parte. Falei para ela, irmã não pediu para Deus mostrar o anjo? Logicamente, né? Em revelação, em visão, Deus mostra do anjo. Mostrou um anjo que estava de plantão. Quem é este anjo que está de plantão? Né? É o anjo que Deus manda para ficar ao nosso lado. Né? Houve uma polêmica atrás aí de pessoas dizendo que anjos não existia, que anjos não são mandados por Deus. Teve uns que falou, o irmão Paulo está valorizando mais anjo do que Deus. Não, eu estou falando em que Deus usa e comanda seus anjos para descer na terra. Vamos ouvir essa revelação da nossa irmã Giovana, irmãos. Vamos ouvir? Vocês vão gostar. E eu quero desde mão, irmãos, vamos acabar esse vídeo. Eu quero desde mão os irmãos aí, as irmãs que estão ouvindo esta live, este vídeo, né? Tô tão acostumado com live que eu estou falando essa live, né? Este vídeo hoje de manhã, 7:30 da manhã, irmãos. Dê a opinião de vocês, o que vocês acham? Já aconteceu isso com vocês? Irmão Paulo, paz de Deus, eu vou contar pro irmão uma parte que Deus me deu essa noite. Eu, tipo, assim, uma visão. Eu creio que foi uma visão, porque eu, eu não estava dormindo profundamente assim, né? Eu acordei mais ou menos às 12:30 da noite. Já tem uns 2 dias assim que o Senhor me desperta e eu levanto e vou orar, né? Esse horário. Aí eu levantei, irmão, só que aí depois o sono foi embora, eu fui assistir um culto online para ver se o sono voltava, né? Eu fiquei assistindo a palavra. E aí, eu depois fui orar de novo e pedi a Deus, ô Senhor, me dá sono. Aí eu orei a Deus, apresentei o meu lar nas mãos de Deus. Eu falei, ô Senhor, eu vejo tanta gente falando que já viu o anjo e tudo. E eu realmente, assim, Senhor, eu vejo mais coisas que não é de Deus, assim, no caso, o inimigo, né? Eu vejo muito é isso, o inimigo, face a face. Aí eu falei, Senhor, como eu queria ver um anjo, como eu vejo tantas pessoas assim falando que já viu o anjo. Aí, irmãos, eu orei assim, né? Essa noite eu orei assim, pedi a Deus que me desse uma noite de paz, de sono, e que os anjos de Deus ficassem no meu lar, né? Ali. Aí, irmãos, eu deitei, aí comecei a cochilar, mas não foi, eu não estava no sono profundo. Eu me recordo bem que eu não estava no sono profundo. Aí eu via um espírito que chegava na porta do meu quarto, uma sombra escura, como se, como a gente vê uma coisa assim, que tivesse a visão meio nublada, sabe? Assim, só que eu vi aquela sombra em pé aqui. Aí eu tentava levantar da cama, mas eu não conseguia. Como que meu corpo tivesse preso ali, eu só conseguia levantar a cabeça, mas o corpo não conseguia. E, e eu chamava alguém, mas ninguém me escutava. E como se tapasse sua garganta, sabe? Um negócio muito horrível.
Aí eu comecei a clamar a Deus em pensamento, e depois foi indo. Aí foi passando aquela agonia. E aí eu comecei a sentir os arrepios, sabe? Comecei a sentir aqueles arrepios ruins. Aí clamei a Deus, com meu Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Aí assustei, orei, e aí eu deitei de novo. Aí novamente eu comecei a cochilar. Aí quando eu tava já cochilando, irmão, assim já entrando no sono, né? Um sono, mas não era um sono profundo ainda. Eu aparecia na cozinha aqui de casa e, e na cozinha aqui de casa entrava aquele homem com um jaleco branco e aquele aparelho de pressão, né? No pescoço. Aí quando ele abria a porta da cozinha aqui com a maior velocidade para entrar, ele já abria a porta e já vinha em direção ao quarto. Aí eu perguntava, quem é você? Aí ele pegava e dizia assim, eu sou médico, eu tô vindo de um plantão, eu tô vindo do hospital. Aí eu ficava assim olhando, aí ele pegava e vinha em direção ao quarto. Aí ele parava no lugar, na entrada do quarto. Aí depois ele se lembrava, ele dizia assim pra mim, não posso entrar porque eu tô vindo de um plantão, eu tô com um jaleco de hospital, né? Aqui tem uma criança, eu não posso entrar por causa do vírus, né? Da pandemia. Eu vou lá fora tirar o jaleco e volto de novo. Aí quando ele falava isso, eu acordei, entendeu, irmãos? Eu acordei assim. Eu perguntei a algumas pessoas assim que eu não conseguia entender no caso, o significado desse sonho, né? Seu irmão conseguir entender, me explicar mais ou menos o que significa isso, que eu mesmo não entendi. Coisa linda, né, irmão? Santo Deus, coisa maravilhosa. Deus mostrou para a serva de Deus. Aí, irmãos, muitos perguntam assim: Bom, Paulo, mas eu vejo em alguns sites em que a paralisia do sono é explicada de outra forma. É explicada que o nosso cérebro, ele quando acorda primeiro, né, ele desperta primeiro, os nossos nervos ainda estão relaxados, estão dormentes, que quando nós vamos procurar perna, braço, para levantar da cama, nós estamos amarrados no corpo. E os psiquiatras falam que é esta parte, explicam que a paralisia do sono, que às vezes tem pessoas que até precisa tomar antidepressivo, né? Mas irmãos, essa teoria, da minha opinião, irmãos, creio que da opinião de alguns também, que eu vou contar o que aconteceu comigo. Se fosse para levar a ferro e fogo o que o site, o que os psiquiatras falam desta parte, em que o nosso cérebro ele desperta primeiro, para depois a gente esperar um pouco, né? Muitos falam assim, esperar 5 minutos, 10 minutos até que o corpo se recomponha. Mas quando acontece disso, de seu cérebro acordar primeiro, despertar primeiro, e você procurar braço e perna e não encontrar, eles falam que é essa causa que acontece. Mas irmãos, isso aconteceu comigo. Eu acordei, fui no banheiro, escovei os dentes, depois eu olhei a vitrine lá fora de casa, lá a vidraça, tava aquele frio, aquela chuvinha, sabe aquela chuvinha bem de volta pra cama. Aí eu retornei, eu falei, opa, peraí, já tô com os dentes escovados aqui, só vou deitar aqui um pouquinho, relaxar um pouco. Irmãos, e de repente veio aquele sono, né, porque eu tinha ido dormir tarde e acordei cedo, e veio aquele sono tremendo, e eu, quando veio aquele sono, já veio já parecendo que o meu espírito estava saindo do corpo. E já veio o medo. Quer dizer, foi ao contrário. Eu não despertei o cérebro primeiro para depois tentar levantar da cama. Eu levantei normal, estava calmo, né? Só estava um pouco querendo dormir. Fui ao banheiro, escovei os dentes e falei, vou fazer um cafezinho, vou tomar um café, né? Chama a mulher e fala, ó, o cafezinho já tá pronto. Pelo menos uma vez na vida a gente tem que fazer o café e a mulher quando levantar já tá tudo pronto, né, irmãos? Tem homem que só espera o cafezinho pronto na mesa. Ele não faz uma surpresa, não dá um alívio pra mulher, né? Quando a mulher levantar, amor, tá pronto o cafezinho. Oh, beleza. Só escovar os dentes e tomar café junto. E aconteceu isso comigo.
Eu falou, pelo amor de Deus, não, isso não vai começar de novo. E quando eu clamei o sangue do Senhor Jesus, Cristo paventou. E eu senti em que a porta entreabriu e algo entrou, mas algo não parecível, né? Algo, vamos dizer, o Espírito entrou ali. E a gente sabe, irmãos, o Espírito quando é do bem e quando é do mal. Quando é do bem, acontece o que a minha irmã fez. Que a irmã ainda conversou e sentiu paz. E quando o Espírito é do mal, a gente tem que clamar o sangue do Senhor Jesus. E é esta parte, irmãos. Eu, da minha opinião, eu já falei no começo. Nós, quando estamos nessa fase em que nós estamos dormindo. E outra coisa, a irmã mandou um áudio depois falando para mim em que foi entre 2 e 3 horas da madrugada. É a hora do anjo descer na terra. Por quê? Mas falou por que o anjo pode descer meia-noite, 1 hora, 2 horas? 3 horas da manhã é difícil você ver uma pessoa acordada. E essa hora é a hora que o seu corpo está entregue ao descanso. E o seu espírito não descansa, não está dentro do corpo. O seu espírito sai. É onde acontecem os sonhos, as revelações. E até as pessoas não têm revelação, não tem visão, não tem nada. Mas ele tem um sonho com um parente que retorna no passado, que faz isso, que faz aquilo. Até sonhos bestas, né? Sonhos bobos. Que às vezes as pessoas falam, mas há cabimento. Eu sonhei uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Mas essa hora que o espírito sai do corpo, né? Vamos raciocinar, o nosso espírito não descansa. Ele é eternamente. Por isso que quando o dia em que nós for para o reino da glória de Deus, se nós for firme e fiel, nós vamos ver como é tão gostoso lá, né, irmãos? Então, irmãos, fica aqui, dê a opinião de vocês, comentem, vamos interagir, nós, querida Irmandade, população em geral, por que não? Os apreciadores da obra de Deus, as almas testemunhadas e pessoas, irmãos de outras denominações. Vamos aqui interagir, tá bom, irmãos? O que vocês acham? Paralisia do sono é espiritual ou é científico? O que vocês acham? Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha. Saúde seus parentes com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.